Oi, pessoas! E aí, tudo bem? Então, voltando para a nossa linda e maravilhosa aula de Química, hoje vamos estudar isomeria, tá? Isomeria, gente, primeiro eu espero que vocês sejam bons observadores, aí eu coloquei duas moléculas, a molécula de éter metílico e ao lado direito a molécula de etanol, tá? E aí, se vocês forem bons observadores, você vai observar o que tem de comum entre uma molécula e outra. Olha essa primeira molécula aí. Ela tem dois carbonos, um oxigênio e seis hidrogênios. Do outro lado, na molécula de etanol, a gente tem também dois carbonos, um oxigênio e seis hidrogênios, ou seja, elas têm as mesmas partes, tá? E aí, se a gente for pela própria essência do nome, a parte iso, significa igual, igual. E meria vem de meros, isômeros, tá? Vem de meros que significa partes, ou seja, que tem as mesmas partes. Ou, em outras palavras, na química, que significa que tem a mesma forma molecular. Qual que seria a fórmula aqui? Tem dois carbonos, seis hidrogênios e um oxigênio, mesma forma molecular. E aqui também, dois carbonos, seis hidrogênios e um oxigênio. Então, isomeria é isso, são moléculas diferentes que têm a mesma forma molecular. Espero que você tenha entendido o que é isomeria. E aí vamos para um exercíciozinho aí. Bom, isômeros, olha só de novo o conceito, são compostos diferentes, guarda isso aí, substâncias diferentes, compostos diferentes, que têm a mesma forma molecular. Então, para um composto ser isômero de outro, para ter isomeria, tem que se estabelecer aí esses dois critérios, tá? E aí observa aí na letra A. Primeira coisa, esses compostos são diferentes na letra A? Dá uma observada aí. São diferentes? São, né? Batendo o olho, se a gente consegue enxergar que um é diferente do outro, tá? Agora, tem a mesma forma molecular? Gente, se você for analisar o primeiro composto e o segundo, ambos têm 4 carbonos, 10 hidrogênios e um oxigênio. São diferentes e têm a mesma forma molecular. Então, estabeleceu-se aí esses dois critérios. São compostos diferentes e têm a mesma forma molecular. Então, eles são isômeros. Beleza? São isômeros. Letra B, gente. Dá uma olhada aí. Tem dois compostos aí. Eles são diferentes? Isso. São ou não? Não. São iguais. Observa que essa molécula aqui, ó, ela é igualzinha a essa segunda molécula. Mas como assim? Gente, essa molécula deu um giro aí, ó. E aí ela virou essa aqui. É a mesma molécula, a gente só deu um giro nela, tá? Então não são compostos diferentes. Opa, não são compostos diferentes. Então não são isômeros. Para ter isomeria tem que ser compostos diferentes e ter a mesma forma molecular. Na letra C, pessoal, são compostos diferentes? Sim. Mas olha a forma molecular desse primeiro aqui. É C5H12. Agora olha a forma desse segundo aqui, C5H10. Está vendo que a quantidade de hidrogênios é diferente? Não tem a mesma forma molecular. Então, não atingiu os dois critérios aqui. São compostos diferentes, mas a forma molecular não é igual, tá? Então, não são isômeros. Tá? Para ser isômeros tem que ser compostos diferentes que têm mesma forma molecular. E letra D, gente? Dá uma olhada aí. O que você acha? São diferentes? São, tá? E tem a mesma forma molecular. Ambos têm 4 carbonos, 6 hidrogênios e 2 cloros, tá? Então são compostos diferentes que têm a mesma forma molecular, ou seja, são isômeros. Beleza? Então, entendeu quando é que um composto é isômero de outro e quando não é, né? Para ser, tem que estabelecer esses dois critérios aí. Os compostos serem diferentes e terem a mesma forma molecular. E aí, vamos lá fazer um exercício aí. Da FUVEST São Paulo, vamos lá. As fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais responsáveis pelo aroma de certas ervas e flores são essas aí. E aí eu tenho o eugenol, o linalol, eugenol aqui, linalol, citronelal e anetol. Ok.
Bom, desses compostos, quais deles são isômeros? Olha o que ele pergunta, né? Bom, todos eles, batendo o olho aí, a gente consegue enxergar que são diferentes, né? No olhão aí você consegue enxergar que um é diferente do outro. Agora a forma molecular que é diferente, a gente tem que calcular. E aí eu espero que você lembre, né? Se você não lembra, assista a aula de forma molecular. E aí vamos lá, gente. Vamos pensar o seguinte, se fosse um alcano, ele teria quantos carbonos? Aí a gente tem que contar. 1 carbono aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e uma aqui explícito, 10 carbonos, tá? Se fosse um alcano, a quantidade de hidrogênio seria o dobro mais 2, então seria 22 e 2 oxigênios, tá vendo aqui? Um oxigênio lá em cima, aqui ele aqui, e outro oxigênio aqui mais embaixo. Então, como aparecem ligações duplas, toda vez que aparece ligação dupla, a quantidade de hidrogênio diminui. Então, observa que tem uma ligação π aqui, 2 ligações π, 3 ligações π, 4 ligações π, ou seja, para cada ligação π perde 2 hidrogênios, então vai perder 8 aí, por causa das 4 ligações π. 4 ligações π. Então, a fórmula desse primeiro composto vai ser C10, H14O2. Beleza? Agora vamos para o nosso segundo caso aí. Olha só, quantos carbonos essa estrutura tem? Contando de baixo para cima, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. 10 carbonos, se fosse um alcano, teria o dobro mais 2 de hidrogênio, 10, 20, 22. Oxigênio só tem só um oxigênio, beleza. Agora observa que aparece 2 ligações π, ou seja, diminui 4 na quantidade de hidrogênio. Então a fórmula vai ser C10, H18O. Beleza. Citronelau, vamos lá. Aqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos também. A quantidade de hidrogênio, gente, se fosse um alcano, seria o dobro mais 2 e um oxigênio que está lá embaixo. Agora aparece 2 ligações triplas ali, 2 ligações duplas, ou seja, 2 ligações π aí, né? Então, perde 4 hidrogênios e a fórmula vai ser C10, H18O. E o último, que é o anetol, ele tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Se fosse um alcano, teria 22 hidrogênios e um oxigênio lá embaixo. Beleza. Mas observa o seguinte, aqui vai aparecer ligações π, 1, 2, 3, 4. Então, perde 8 hidrogênios. E aí a fórmula vai ser C10, H14O. E aí a pergunta do exercício é, quais desses compostos são isômeros? Gente, para ser isômero não tem que ter a mesma forma molecular? E aí, o eugenol tem a fórmula C10H14O2. Tem alguém que tem essa mesma fórmula? Não, aqui é C10H14O. Ele não é isômero do anetol, não é isômero. Tá? Agora observa o linalol, C10H18O, e o citronelau, C10H18O. Observa que o citronelau e o linalol, eles têm a mesma forma molecular, ou seja, são isômeros, tá? Então, os compostos que são isômeros aí é o linalol e citronelau, letra D de dado. Beleza? Então, para ser isômero, gente, só para fechar aí, o composto tem que ser diferente, tem que ter a mesma forma molecular. Só isso, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Um abraço, beijo no coração, até mais.